espiritual, não, eu digo aqui para os ateus, não de uma forma de falar, existe um Deus, espíritos à nossa volta. Se vocês quiserem, não precisa acreditar, mas uma visão moral, espiritualista, de valores, que não vai julgar pela aparência, que não vai julgar uma pessoa porque ela teve um ato errado, que vai ver a essência, a igualdade, que a gente veio da mesma natureza, que até os animais são nossos iguais. Quando a gente vê isso, a família humana vai prosperar, vai ter coisas que o dinheiro de hoje não pode comprar. Ninguém poderia comprar as coisas que uma família humana poderá produzir. Mas para isso a gente precisa descobrir o que é família e o que é humanidade. A gente precisa de união. A gente precisa saber calar as coisas que nos dividem. E esse livro talvez fale um pouco disso. Ele fala muito de hermenêutica, das coisas assim que a gente acha que divide a gente. Não existe nunca a separação entre corpo e mente, mas existem alguns estados em que a mente se sente mais corpo e outros estados em que o corpo se sente mais mente. Pode-se notar essa modificação de estados na visão, sentido da distância, né? Quando isso se considera que ela se duplica em ver e ser visto, dando isso lugar de uma diferente experiência do seu eu corporal. Numa das passagens mais belas de Ser e Nada, Sartre fala do olhar e se detém longamente sobre a experiência de ser visto, de ser sob o olhar dos outros. O olhar que nos olha nos constringe a nos perguntar quem somos. Os outros nos remetem a nós mesmos, a partir da nossa exterioridade, do nosso equívoco ser corporal. Consideremos uma experiência comum. Se alguém me olha, penso, por que me olha? O que será que eu tenho? O que há de estranho comigo? Sob o olhar do outro, me capto na minha corporeidade nua. De fato, o olhar do outro despe e percebe-se nu. Significa sentir-se exposto ao poder do outro, sentir-se potencialmente à mercê e até mesmo sentir-se vítima. Essa é uma experiência intensa da própria precariedade, mas também da relação da possibilidade de se construir como centro de resistência, como resposta ao outro, ou como proposta a ele. Mas ao sentir-me corpo, posso, por exemplo, perceber-me como objeto do desejo do outro, e de modo nenhum inerme, mas atraente, desejável e potente. Sob o olhar do outro, posso sentir-me humilhado ou sedutor, mas ao seduzir o outro, posso submetê-lo ao mesmo tempo, submeter-me. Posso ser desejado simplesmente como corpo e corresponder a isso, mas ao corresponder, posso usar o meu corpo como arma, ao me tornar materialmente disponível. Posso subtrair-me como espírito, o qual não é um outro do corpo, mas um modo diferente de viver o corpo. Como se vê, o corpo adquire significado no jogo de relações. E poderíamos dar muitos outros exemplos de como o corpo ganha significado no jogo relacional. E como nesse jogo se transforma a percepção da própria corporeidade. Então a gente vê muito dessa divisão, assim, o outro olha a gente olha o outro, a gente pensa, esse é outro. Ah, eu tenho que repelir, eu tenho que buscar pra mim, eu tenho que desejar, eu tenho que odiar. Isso faz a gente se afastar de nós mesmos, porque o outro, ele quando vem à consciência, a gente tem ideia de ser outro, a gente tem ideia do desconhecido, mas no final das contas, essa energia que a gente coloca no outro vai para o nosso íntimo e a gente vai buscar harmonia, paz, que é a fonte da nossa essência. Então, por que a gente já não começa harmonizando? Quando a gente vê o outro, vamos ter um olhar de harmonia. Ao invés de desejar ou repelir, vamos conhecer o outro.
como essência. Vamos ter práticas boas, práticas meditativas. Vamos buscar a conexão familiar, humana. É isso que, eu não vou dizer que é isso que eu proponho, é isso que eu tô a receber a proposta, é isso que eu quero transmitir. Não vou dizer que eu seja o mais preparado e nem o exemplo vivo disso. Eu tenho que aprender e a gente vai aprender junto. E fala bastante sobre moral também. Moral é os costumes de um povo. O que é certo, o que é errado na visão de um povo, na visão de uma sociedade. Agora a ética é o certo por excelência. Através da moral, através da moral e da experiência social, a gente vai atingindo aos poucos a ética. Ou eu até acho que pode ser comparado com o logos, né? A ideia de Deus, que é o que tudo rege, a perfeição por trás das coisas. Eu não puxei nenhum tema específico para abrir esse livro, todos esses aqui até agora vieram, né? Coisas bem específicas. Não puxei nenhum tema específico para esse aqui não, mas vamos ver o que vem. Há problemas acerca de como interpretar Kant, mas entenderemos estar ele afirmando primeiro que quando alguém age voluntariamente, age sempre com base numa regra ou máxima que pode ser formulada, segundo que alguém estará escolhendo e julgando do ponto de vista moral. E somente se desejar que sua máxima se universalize, isso é, se desejar que a regra conforme a qual atua seja observada por todos, o que venham a encontrar-se em situação semelhante, mesmo que ele próprio se ache no polo oposto, e terceiro, que uma ação é moralmente correta e ou obrigatória, se alguém puder desejar, sendo coerente consigo mesmo, que a regra ou máxima em causa seja observada por todos os que venham a enfrentar circunstâncias semelhantes, sendo a ação normalmente má, se isso não ocorrer, preocupar-nos-emos, acima de tudo, com a última afirmação, embora de passagem façamos referência à segunda. É o critério de Kant, suficiente e também necessário para determinar o que seja moralmente correto ou obrigatório? Demos inicialmente um exemplo de como Kant o aplica. Numa de suas ilustrações, ele supõe que a faz uma promessa, mas prepara-se para rompê-la, se isso lhe convier. Prepara-se para rompê-la, se isso convier. A máxima de A se expressará nos termos seguintes: quando me convém, faço promessas com a intenção de quebrá-las, se me convier. Mas A, diz Kant, não pode desejar coerentemente consigo mesmo que essa máxima venha a ser universalmente observada. Então, no caminho da moral para a ética, a gente tem que compreender que o que a sociedade impõe para a gente não é aquilo que a gente vai ter que fazer, gente. Sabe? A gente vê a história da sociedade lá para trás, a gente errou muito, mas muito mesmo, e teve muita gente que abaixou a cabeça, falando, o Estado tá certo. Então, o que é fidelidade e lealdade? A gente jura fidelidade à bandeira, a gente jura fidelidade às regras do nosso país, ou seja, então é só aquelas regras, a gente está agarrado a elas. Agora, lealdade, a gente vai ser fiel a elas e pode ser fiel a outras coisas. Ou seja, se o seu país coloca leis que estão fora da ética, você vai mesmo cumprir elas só porque seu país mandou? Fica a pergunta. Então, esse livro maravilhoso, que eu imagino que vai apontar algum caminho para nós, que vai mostrar o que vai acontecer com essa nossa terra quando a gente tiver essa visão. Vamos ver. Antes eu quero ler outro. O Evangelho.
a terceira revelação. Revelações acontecem a todo instante, no olhar de quem tem um olhar. Mas essa é uma terceira grande revelação da divindade para com a humanidade. Primeira que se tem registro no cristianismo é Moisés. Segunda, Jesus Cristo. Terceira, está aqui. Vamos ver se ela vai apontar um caminho para nós, algum capítulo. Papai. Tem coisas que são tão fortes e verdadeiras que a gente prefere não falar. As pessoas devem descobrir por si próprias, devem sentir. E muitas vezes a gente não tem nem coragem de transmitir, nem sabe se tem moral para isso. Então vamos conhecer, gente, esse livro, por favor. Agora nós é a essência. O que será desse mundo? Eu amo borboletas. O que será desse mundo quando a gente tiver essa visão de igualdade e de essência para com a natureza? Serão bem-vindos, disse o presidente. Mas por que não agora? André pediu a Natália que continuasse a sua explicação e ela acrescentou: pretendemos arranjar o dinheiro e resgatar essa dívida externa. Já temos praticamente tudo acertado, só que não entregaremos os recursos diretamente ao governo, que até hoje não aprendeu a administrar o país. Administrar, segundo o meu amigo, é mais e muito mais do que fazem. É antecipar, é atender antes da reclamação, é prever mais que planejar, é planejar fazendo, realizando, com simplicidade e com lisura. Já temos em nosso poder os meios necessários para acabar com a pobreza absoluta no país e vamos pedir-lhe, oportunamente, que nos delegue a confiança e competência para aplicar os recursos que vamos e já estamos conseguindo. Embora o Senhor seja bem intencionado, não se pode administrar um país do tamanho do nosso com tanto paternalismo e nepotismo, sem o patriotismo integrado. No Brasil, os prefeitos brigam por mais recursos e não se cansam de viajar para as capitais dos estados e para Brasília, gastando fortunas do erário público e não construindo nenhuma câmara frigorífica para sementes e armazéns municipais para as safras. Na maioria, são comunidades cuja economia está centrada na roça e não constroem agrovilas, estradas permanentes para o escoamento da produção e cuidam de aplicar mais de 90% dos recursos na zona urbana e em embelezamentos secundários. Não aceitam ofertas de deputados ou candidatos que pretendem levar os técnicos federais e estaduais ao interior. As suas cidades, por quererem passear, ficar em hotéis 5 estrelas, gozar a vida em orgias com o dinheiro público, não querem planejamento junto com esses técnicos e a comunidade estabelecendo necessidades, prioridades, identificando recursos. Quem fazer reuniões de associações microrregionais com lautos banquetes e parcas soluções. Tem dinheiro de sobra para a construção de praças, chafarizes, estações rodoviárias, passos municipais, que na maioria das vezes são batizados com seus nomes ou de parentes próximos. As regiões agrícolas sofrem outro atentado desses políticos mesquinhos e pequenos. Basta crescer a safra para logo em seguida o prefeito aparecer com uma grande fábrica, na maioria das vezes multinacional, sequestrando a mão de obra do campo e reduzindo a próxima messe e fábricas
quase na totalidade, sem qualquer vinculação com a matéria-prima local. Parece um plano orquestrado por pessoas comandadas à distância, pelos poderes internacionais, para não deixar o Brasil crescer em sua vocação natural. O Brasil é verde, ou melhor, deveria ser verde, e cada dia se torna mais ocre, mais cinza, mais estéril. O Senhor já ouviu falar que o planejamento agrícola passa no seu embrião por sindicatos rurais, pelas federações estaduais, pelos homens que levantam às 5 horas da manhã e têm a mão mais dura do que os corações dos apátridas corruptos a serviço do capital estrangeiro? Nunca. Ouvia com a humildade de um homem do povo, fulano. Ouvia com a humildade de um homem do povo e a grandeza de um patriota, o homem intelectualizado, detentor de um poder que o destino lhe pôs nas mãos, quando caminhava para o ostracismo definitivo, aprender a ouvir e ouvia. Natália continuou: precisaremos de mais alguns dias para completar a verba que destinaremos ao Brasil. A dívida externa será quitada por outros meios. Daremos ao Senhor todos os pormenores e pediremos a sua aprovação. O Senhor é o dirigente máximo dessa nação e, como brasileiros, devemos-lhes obediência até certo ponto, ou melhor, até quando o Senhor estiver bem intencionado. Então vocês são mesmo os brasileiros? Vamos encontrar nosso caminho, gente. O céu ajuda a quem se dispõe a andar bem intencionado. Vamos aprender o caminho do Ho'oponopono e valorizar a natureza, que é a nossa mãe, que é o nosso ser. Então, namastê ao todo, ao universo, às pessoas. Sinto muito, me perdoem, amo e agradeço. Vamos levantar, gente, não para a luta, mas para o reconhecimento interno. Vamos saber que a gente é uma família e vamos construir não um novo país, um novo mundo. Vamos nos mostrar dignos de fazer parte desse universo do bom Deus. Vamos acabar com esse negócio de fronteiras, pelo amor de Deus. Vamos nos reconhecer como família humana, como família natural, da natureza, não só humana. Isso aqui é a nossa família. As borboletas são nossas famílias. Tudo o que é natural é nossa família. O que a gente acha que é sobrenatural também é. Então, gratidão por ter me ouvido até aqui. Eu ia dizer que eu não sei de onde eu tirei força, mas foi quando eu parei de achar que tinha que buscar de algum lugar. A nossa força está dentro de cada um. É a força de amor que Deus colocou em cada um. Então vamos encontrar ela e despertar ela em nossos irmãos. Sejamos unidos, sejamos fortes, sejamos plenos, naturais.